Ramiro, são muitos investimentos que existem no Brasil. Dá para falar um pouco mais sobre cada um? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor de investimentos credenciado pela CVM, planejador financeiro CFP e autor aqui do blog Clube do Valor. E no vídeo de hoje, nosso 33º vídeo da série Ramiro Responde, eu vou responder uma dúvida do Edmundo, o animal, que falou mais ou menos assim. São muitos investimentos diferentes. Dá para resumir todos e dizer como funciona cada um? E eu gostei bastante assim dessa forma de pensar, dessa forma de tirar a dúvida do Edmundo, que eu criei uma aula um pouco mais completa, mostrando vários tipos diferentes de investimento e também indicando várias outras leituras boas para você conhecer um pouco melhor alguns desses investimentos. E se isso parece interessante para você, então eu te convido para ficar aqui nesse vídeo até o final, deixar seu like nele, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscrever no canal e também clicar no sininho aqui abaixo para receber notificações a cada vídeo novo que a gente manda aí. Então, pode rodar a vinheta, eu já volto aqui com o conteúdo. Bom, então vou começar aqui o conteúdo com alguns pontos básicos sobre esse assunto, sobre a minha visão em relação a tipos de investimentos. Depois te mostrar uma grande lista de tipos de investimentos disponíveis aqui no Brasil e mostrar principalmente aquilo que não é investimento e que muitos se confundem e acabam achando que é. Então, pontos básicos. Investimentos podem ser classificados de diferentes formas. Então, o que a gente pode pensar aí em relação a um investimento em comparação ao outro? No tipo de rentabilidade, se é um investimento de renda fixa ou se é um investimento de renda variável. Sempre lembrando que renda fixa é aquele investimento que a gente sabe quanto vai render ou que existe um contrato que vai dizer quanto ele supostamente vai render. E renda variável é aquele investimento que a gente não tem ideia, ele vai variar, ele pode subir para cima, pode ser para baixo, pode ser totalmente incerto. Depois a gente pode dividir os investimentos conforme o seu risco, então investimentos de baixo risco, investimentos de risco médio, investimentos de alto risco. Depois a gente pode ver aí por diferentes prazos, investimentos de curto prazo, médio prazo e longo prazo e liquidez, investimentos com baixa liquidez ou sem liquidez e investimentos com alta liquidez. E uma das classificações mais comuns e mais utilizadas é a famosa divisão entre renda fixa e renda variável. O que é renda fixa, então, explicando um pouquinho melhor? É todo investimento que possui uma remuneração definida do momento da aplicação. Então você compra um ativo que vai render X% do que o CDI vai render no mesmo período. Ou você compra um ativo que vai render a variação do IPCA, que é a inflação, mais X% ao ano. Ou você compra um ativo que simplesmente vai render X% ao ano, como por exemplo 10% ao ano. O retorno é definido de acordo com regras específicas e varia de um produto financeiro para outro. Mas o importante aqui é que você sabe qual vai ser a sua remuneração até o final do título, caso o emissor do título honre, o pagamento. Ativos de renda fixa, eles podem se desvalorizar de um período para outro, mas você sabe quanto ele vai render até a data de vencimento, no dia em que você faz a aplicação. E já a renda variável tem uma dinâmica totalmente diferente, e aqui todo investimento dessa classe de ativos possui uma remuneração que não pode ser definida no momento da aplicação, ou seja, ela vai variar para cima ou para baixo, positiva ou negativamente, de acordo com diversos fatores do mercado, mas mais especificamente falando, leis de oferta e de procura. Dito isso, feitas essas considerações aqui, eu listei os principais tipos de investimentos disponíveis no Brasil, dividindo entre renda fixa, renda variável e meio que investimentos com aspectos de renda fixa e renda variável que podem variar aí de acordo com o tipo de investimento dentro desse tipo de investimento. Renda fixa, o que a gente tem? A popular caderneta de poupança, títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs, LFs e LCs. Esses aqui, CDBs em diante, todos emitidos por instituições privadas, seja bancos, financeiras ou outras empresas, quando a gente colocar as debêntures aqui no meio também. Fundos de renda fixa, são fundos com a carteira 100% em ativos de renda fixa. CRIs, CRAs, RDBs, DPGs e FDICs. E o que você precisa saber aqui em meio a tudo isso? Qual o risco de cada um? Qual é a garantia que cada um possui? Por exemplo, os títulos públicos possuem garantia de serem emitidos pelo Tesouro Nacional e por isso são tidos como os ativos livres de risco. CDBs, LCIs, LCAs, LCs
e aí por diante, esses tipos de investimentos aqui, eles são garantidos pelo fundo garantidor de crédito. Então, se um emissor emite esses títulos e quebra e você investiu neles, você vai ser ressarcido pelo fundo garantidor de créditos. Debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas. Fundos de renda fixa são fundos de investimentos com a carteira de renda fixa. CRIs e CRAs são um tipo diferente de investimentos ligados ao mercado imobiliário e ao mercado agrícola, ao agronegócio, respectivamente, que não possuem a garantia do FGC. RDBs são tipo uma CDBs, mas em geral com prazo de vencimento mais longo e sim possui a garantia do FGC. DPGS são investimentos bastante raros de serem vistos, principalmente aí para investidores pessoas físicas, e também possuem uma característica de serem garantidos pelo FGC. E FDIC são fundos de renda fixa que compram direitos creditórios de pequenas empresas, em geral são mais arriscados, em geral possuem uma rentabilidade maior. Mas o que eu quero mostrar aqui? São vários tipos de ativos diferentes, cada um com suas peculiaridades, e se eu fosse explicar nos pormenores de cada um, esse vídeo aqui teria algumas horas de duração. Então eu fiz uma lista aqui, no final vou te indicar algumas leituras que vão te explicar sobre alguns desses ativos, e é bom você ter uma ideia, né, de que são ativos de renda fixa, e daí eles podem ter diferentes riscos, eles podem ter diferentes prazos, podem ter liquidez ou não, enfim, podem ter suas diferentes classificações que eu mostrei no início desse vídeo. A gente tem também aqueles investimentos de renda variável, que são ações, ETFs, que são fundos de ações listados em bolsa, fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercados, fundos cambiais, clubes de investimentos, opções, mercado futuro, commodities, câmbio derivativo e imóveis. Então, muitos tipos de investimentos com as características de renda variável, que você não vai saber qual vai ser a sua rentabilidade no futuro e tampouco se vai ter rentabilidade, embora eu defenda que se você montar boas carteiras de ações, de fundos imobiliários, de fundos, etc., no longo prazo você vai ter uma rentabilidade positiva, embora eu não possa te prometer isso aqui. Então, são, de novo, muitos tipos de ativos diferentes. E a gente ainda também tem dois tipos, né, de ativos, são um pouco diferentes, que têm aspectos de renda fixa e renda variável, que são os COIs, que são estruturas emitidas por instituições financeiras para captar dinheiro, mas que possuem rentabilidade ligada, atrelada aí, muitas vezes a ativos de renda variável. E previdência privada, que é um universo à parte. Eu tenho vídeos aqui falando sobre previdência privada, que podem ter carteiras só de renda fixa ou carteiras híbridas também com renda variável. Então, listei aqui muitos tipos de ativos diferentes, de renda fixa e renda variável, só para te mostrar, né, o tamanho do nosso mercado e também te alertar que é sempre muito importante a gente não pensar tanto nesses fatores, assim, de quais ativos existem, e pensarmos muito mais em estratégias de investimentos. O que significa pensar em estratégias de investimentos? Como é que eu vou montar a minha carteira? Quais tipos de ativos eu vou colocar aqui? Ativos de renda fixa ou renda variável? Ou dos dois tipos? E se sim, quanto de renda variável? Ativos de baixo, médio ou alto risco dentro de renda fixa? Ativos de curto, médio ou longo prazo? Ativos com baixa ou alta liquidez? Enfim, tudo isso é um exercício que deve ser feito pessoalmente de acordo com as suas próprias características pessoais de vida. E é muito melhor a gente pensar aqui em estratégia. Eu falo muito sobre estratégia em outros vídeos aqui do canal, do que pensar em produtos e ter uma visão assim totalmente centrada em produtos. Por isso que eu não expliquei muito cada um aqui, só fiz aqui listas de renda fixa, listas de renda variável e lista desses COIs e previdência privada, que são um misto, né? Difícil de dizer se é renda fixa ou renda variável. E também é muito importante deixar bem claro aqui o que não é um investimento e que muitos acham que é um investimento, que são os títulos de capitalização, são os consórcios e os seguros. Seguros são seguros, e seguros de vida que podem ser resgatáveis no futuro são seguros e não são bons investimentos. Consórcio é uma forma de comprar um apartamento, uma forma de comprar um carro ou algum outro tipo de imóvel, paralela, né, ao financiamento, com suas peculiaridades diferentes, mas não é um investimento. E títulos de capitalização, uma bizarrice que só existe no Brasil e que se assemelha muito mais a um seguro ou a uma loteria
do que a um investimento. Então, esses 3 aqui não são investimentos, não compre esses ativos achando que você está investindo. Até pode comprar eles, mas é bom ter essa ciência de que não são investimentos. E agora, para quem quiser saber mais, eu quero saber mais sobre CDB, eu quero saber mais sobre título público, eu quero saber mais sobre vários desses ativos que você listou aqui. Então, pega essa lista aqui de conteúdos gratuitos e absolutamente completos sobre todos esses tipos de investimentos. Você pode ver que eu não paro de baixar aqui a tela no meu computador, isso que eu deixei de fora muitos materiais nessa lista. Então você pode saber muito mais sobre cada um desses produtos e a gente está fazendo cada vez mais materiais, cada semana novos artigos, cada semana novos vídeos para falar de todos eles, para falar de tudo que é estratégia, enfim, para te dar conteúdo suficiente para dar mais tranquilidade financeira para sua vida, que é o nosso grande objetivo aqui através do Clube do Valor. Então, por esse vídeo é isso. Espero ter conseguido responder ou pelo menos te mostrar quais são os principais tipos de investimentos do Brasil e também dado um panorama aí sobre os pontos básicos que para mim são os principais pontos que eu compartilhei aqui. Agora é com você. Compartilhe comigo qual investimento você faz hoje, quais investimentos sua carteira de investimentos possui hoje. Eu e a equipe do Clube do Valor lemos todos os comentários, respondemos sempre a todos. E se você chegou até aqui, dá o like no vídeo, te inscreve no canal e fica aí por dentro dos próximos conteúdos do Clube do Valor. E por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!